Hoje você vai aprender. Hoje eu tenho um compilado de vídeos que farão você questionar a sua própria existência. Será que a nossa civilização atual foi a civilização mais intelectual, a civilização mais alta, mais forte? Ou será que o mundo teve um reboot? O que será que aconteceu? Porque quando você começa a analisar as evidências, eu já trouxe vídeo aqui no canal de portas e janelas gigantes em catedrais e prédios antigos na Europa, você se pergunta, para que uma porta de 8 metros, se o ser humano tem apenas 1,70 m? E aí as perguntas começam a clarear. Principalmente essa questão de livros. Olha o tamanho desses livros que eu vou compartilhar com vocês. Olha o tamanho. E novamente se faz uma pergunta: será que precisa de um livro tão grande para os seres humanos atuais? Ou será que o ser humano no passado era mais alto? Fica aí uma pergunta para você. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, jogar essa Red Pill, essa granada no grupo de família. Vai que a sua tia que manda bom dia fala assim: esse menino tá ficando louco. Joga lá para a gente poder ver a reação. E quem quiser desatar as amarras do sistema, conhecer o meu trabalho, tem links na descrição, você vai ser super bem atendido, só é preciso verificar a disponibilidade de vagas. Se você não sabe do que eu estou falando, primeiro link na descrição, você vai aprender sobre o assunto. Eu ensino empreendedorismo na prática com resultados, tem links aí, tem os testemunhos dos alunos. Tenho certeza que vai ser uma experiência ótima para você, ainda mais para você não viver à mercê do sistema demorar 50 anos para comprar Minha Casa Minha Vida, né? Pois bem, continuando o vídeo aqui agora, olha o tamanho desse livro. Esse é um dos livros aos quais eu preciso mostrar para você. Olha o tamanho desse livro. A pergunta que fica é: para que alguém vai construir um livro gigante se não for para um gigante ler esse livro? Porque não faz sentido. Por que eu vou construir um livro desse tamanho para eu ficar consultando? É melhor fazer um pequeno, que é muito mais prático para mim, né? E aí você vê esses livros imensos e você fala, olha o tamanho dessa enciclopédia. Ó, o cara tá pegando aqui uma página, olha o tamanho do arco, o tamanho dessa enciclopédia. Não, olha o livro, olha o tamanho desse livro aqui. Meu irmão, faz algum sentido para você? Olha só, esse livro, ele tá até escorado numa, eu não sei se é baqueta que fala, num banco de madeira. Pronto, fica mais fácil. Esse livro, o peso desse livro é de 2 a 3 vezes maior do que o peso desse homem. Provavelmente esse livro deve pesar aí uns 200 quilos, 180 quilos. E não dá para o ser humano carregar um livro desse. A pergunta que fica é, para que alguém vai fazer um... Ah, Humberto, mas o cara quer fazer esse livro para aparecer. Então todo mundo que eu estou mostrando aqui, as centenas de livros gigantes, o pessoal quer aparecer. Ah, mas é para poder caber todas as informações. Faz vários volumes, volume um, volume 2, volume 3, 4, 5, 6, e aí sucessivamente. Não precisa fazer tudo junto. Olha o tamanho desses livros. E a letra desses livros, ó, elas não são feitas para nós. A letra desse livro é desse tamanho. Olha o tamanho, não, sério. Olha essa mulher e olha o tamanho desse livro, campeão. A pergunta que fica é: quem vai ler um livro desse? Será que esse livro é feito para quê? No meu entender, esses livros são feitos para gigantes que existiram no passado. Olha isso aqui, olha lá, ó. Os caras segurando a folha do livro. Não, olha a grossura da folha do livro. Isso aqui é um mapa antigo. A pergunta que fica é: para que alguém vai ter um livro desse? Né? É uma pergunta a se fazer. Não, sério, olha o tamanho desse livro aqui. Aí você vai falar assim, meu, você está exagerando. Você, Humberto, está exagerando. Olha, ó, esse aqui é outro livro, ó. Para piorar a história, muitos livros que existem por aí não são comentados para nós. Por exemplo, tem livros que vão falar sobre... Eu lembro que eu peguei um livro sobre a anatomia dos seres que viviam na Terra.
né? E não tinha só seres humanos, tinha sereias, tinha centauros, e os caras fizeram anatomia dos animais. Agora, você não vê esses livros divulgados por aí. Igual, por exemplo, esse livro aqui, ele fala sobre as raças de extraterrestre ou de outros seres que vivem na Terra. E de onde eles são, ó, de onde eles são. Ó, esse é um dos livros que fala que, olha só, eles são reptilianos, eles vieram de um lugar chamado Sirius B, e aí vai contando a história, conta a história deles aqui, ó, o que eles comem, que tipo de coisa, que ó, eles vivem com os humanos, tá vendo? O livro vai contando a história. Agora, onde que você encontra um livro desse, campeão? Eu não sei, eu não, francamente, eu não saberia te dizer onde encontrar um livro como esse. Vai falando, ó, tranquilamente, tranquilamente. As pessoas vão falar assim: você tá ficando louco, meu irmão. Você tá ficando louco. Será que eu tô ficando louco mesmo? Eu vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Uma outra coisa. Você já reparou aquelas catedrais na Europa? Você já viu aqueles desenhos de catedrais bonitos, adornados? A pergunta que fica é: ah, Humberto, aquilo ali é uma igreja. Meu, você acha mesmo que essas catedrais elas serviam para fazer missa? Você já viu o tamanho dessas catedrais? Meu, para que alguém vai construir um negócio tão grande, tão bem detalhado, alinhado com não sei o que, com campo magnético, que não sei o que, com estrela, para fazer missa? Tem alguma coisa por trás, campeão. E aí acontece, isso aqui, ó, sempre na frente das catedrais tem uma janela redonda. Aí alguém teve a brilhante ideia de falar o seguinte: será que não esses grandes janelas do passado, será que elas não são algum alto-falante, não? Algum alto-falante, alguma coisa que emana uma frequência na cidade, não? Olha só para você ver aqui, ó, de novo, ó. Será que isso aqui não me parece um alto-falante? Repara bem, esqueça um pouco do que você aprendeu. Olha para essa imagem aqui, ó, essa segunda imagem. Parece ou não parece um alto-falante? Não, repara para você ver. A pergunta que fica: e se é alto-falante, para que servia? Aí, alguém teve a brilhante ideia, novamente, de comparar as notas musicais com esses formatos na Europa. Quando você pega a água, o estado molecular da água muda de acordo com a frequência. Se você tocar uma nota de piano e você olhar pelo microscópio a água, ela muda a sua propriedade molecular. E aí eles catalogaram essas propriedades moleculares de acordo com a nota do piano. E, pasmem os senhores, eles catalogaram as janelas da Europa e perceberam que as notas de piano e as janelas da Europa têm uma extrema semelhança, uma extrema semelhança. Então essas janelas aqui, elas emitem um som parecido com a nota de piano. A pergunta que fica é: por que emitir um som como esse? Um som único de uma nota de piano? Essa é a pergunta que tem que ser respondida, né? Aí eles mostram, ó, uma catedral, uma janela da catedral, e essas frequências, olha só para você ver, de como que o estado molecular da água se comporta. E aí a pergunta aqui, ó, isso aqui é o estado cristalino da água. Ó, teve o Masaru Emoto, ele fez um experimento provando que se você pegar 2 potes de arroz, separar numa distância de 5 metros, num pote de arroz você abençoar, falar bem, elogiar, aquele pote de arroz vai ficar com um arroz bom durante 30 dias. E no outro pote de arroz, se você começar a praguejar, falar mal, reclamar, em 5 dias o arroz apodrece. Como é que pode um ficar bom em 50 dias e o outro ficar ruim em 5 dias? E aí o Masaru Emoto mostrou que boa parte de tudo que existe no nosso ambiente tem água. E a água, ela responde às nossas frequências. Reclamar é uma frequência baixa. Elogiar é uma frequência alta. E o nosso corpo é constituído de água e os alimentos também são constituídos de água. E aí ele fez esse estudo. E aí não só o Masaru Emoto fez esse estudo, como também teve outros cientistas que fizeram um estudo com DNA humano. DNA humano. E perceberam
que ajustando a frequência de forma devida, você altera o DNA humano. Então o que acontece? Eu vou voltar aqui só rapidinho para mostrar para vocês. Essas janelas aqui, essas janelas, elas funcionam como alto-falante, mas não é para o padre convidar as pessoas para a missa. Elas emitem uma frequência específica. Elas só emitem uma única frequência. E essa frequência que é emitida, ela interfere no DNA humano. A pergunta que fica é, será que essa não era uma arma usada pelo antigo governo para fazer com que as pessoas enfraquecessem, não? Vai saber, eu não tenho como imaginar isso aqui, porque eu não vivia naquela época. Mas o caso curioso é, fizeram um experimento e descobriram que as frequências elas alteram até mesmo o nosso próprio DNA. Então, olha, e aí, para mostrar ainda mais, as pessoas constroem as coisas baseado na frequência. Construções antigas são baseadas na frequência. Então, a pergunta que fica é, se eles queriam mexer com o nosso DNA, por que tantas janelas diferentes? Será que isso era para quê? Existem pessoas que acreditam que essas catedrais, elas eram os antigos hospitais do passado, que não se existia hospitais e que as catedrais, elas curavam as pessoas através das frequências e vibrações. Então chegava um cara doente, colocavam ele no centro da catedral, vinha essa frequência, não me pergunta, eu não estava lá na época, mas vinha uma frequência e essa catedral é o que curava. Quando veio o grande reset, quando veio a inversão magnética, que tudo foi extinto, eles pegaram essas catedrais e começaram a falar que era de igreja. Só que o que diz as más línguas do passado, se é que eu posso falar assim, é que essas catedrais eram os hospitais do passado. E a galera era curada com frequência. Como? Eu não sei, eu não sou cientista. Mas, fato curioso um fato extremamente curioso. Aqui é uma imagem, né? Eu vou deixar para gravar um outro vídeo sobre reconhecimento facial, mas eu vou deixar só para matar a curiosidade aqui. Ó. Isso aqui é um cara que está pagando você sabe muito bem que país que é esse. O cara está pagando a compra usando o reconhecimento facial. Eu vou deixar isso aqui para um próximo vídeo, tá? Para você poder entender. E aí, pessoal, só para a gente poder finalizar isso aqui ainda, além de tudo isso que você sabe, a pergunta que fica é, meu irmão, e essas coisas? E essas coisas, esses livros antigos que falam sobre entidades e esses livros gigantes que existem por aí, ó. E esses livros gigantes que existem por aí, será que tudo isso é uma grande farsa? Será que tudo isso aqui é um grande... As pessoas, elas constroem portas de 8 metros na Europa para poder trollar a gente, livros gigantes, imensos, maiores que os seres humanos para trollar a gente? Ou será que não tem algo por trás? A pergunta que fica, eu penso o seguinte, a civilização que antecede a nossa, se a gente pudesse ver, a gente assustava. Porque esses caras, provavelmente, eles se curavam com frequências. Os livros eram gigantes. Era um mundo completamente diferente. Eis aí a pergunta. Eis aí o passado. Será que a história da humanidade é a mesma que nos é contado? Ou existe um vínculo, um elo que foi perdido? Você vai comentar aqui embaixo o que você acredita, tá bom? Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, jogar essa granada no grupo de família. E quem quiser desatar essas amarras horrorosas do sistema, conhecer o meu trabalho, tem links aí na descrição. Você vai ser super bem atendido. Só tem que conferir se tem vaga, tá bom? Fique na paz.